Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa sessão extraordinária. Em primeiro lugar, queria colocar à apreciação de todos a ordem do dia. Alguma intervenção sobre a ordem do dia? É para fazer uma declaração política. Intervenção política? Não. Uma declaração. Declaração. Não. Não há período antes da ordem do dia? Não? Nas sessões extraordinárias? É do regimento. Alguma intervenção sobre a ordem do dia? Não? Então, passamos à aprovação da mesma. Quem vota contra? CDS, PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. 0 votos contra. Quem se abstém? CDS, PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. Aprovada a ordem do dia por unanimidade. Posto isto, entramos de imediato na nossa ordem do dia. E o ponto 1 é apreciação e votação dos documentos de prestação de contas e relatório de gestão consolidados do ano 2019. Portanto, é um ponto de iniciativa da Câmara Municipal. Portanto, Sr. Presidente, tem a palavra. Ora, boa noite a todos. É um ponto que, um bocadinho na sequência de uma das últimas reuniões da Assembleia, penso que foi na última, portanto, tínhamos trazido o relatório e contas do município, e este é na sequência também depois do encerramento das contas das empresas participadas, no caso da Lagos Informa. No caso da Lagos Informa, portanto, com o encerramento também da conta da Lagos Informa, portanto, é a obrigatoriedade legal que é de fechar a conta ou a prestação de conta com a consolidação de todas as participações. Portanto, e o que está aqui é isso. Portanto, grosso modo, o que está em termos de números, já a situação financeira do município já era uma situação financeira com uma folga considerável, pronto, uma situação financeira que nos dava aqui alguma segurança e alguma folga para podermos fazer cumprir tudo aquilo que estava proposto nas grandes opções do plano para 2020 e para os anos seguintes. Portanto, e com a integração da conta também da Lagos Informa, essa mesma situação se mantém, uma vez que a Lagos Informa também, derivado da sua gestão e das competências que lhe são atribuídas, não provocou aqui qualquer input negativo na conta, ou seja, a conta consolidada mantém-se da mesma forma, com uma salvaguarda financeira e uma folga financeira para podermos continuar a desenvolver aqueles que são os nossos objetivos para 2020. Obviamente que não tanto quanto gostávamos, uma vez que aconteceu-nos aqui algo estranho no meio disto, mas que ainda assim não vão comprometer a conta e o plano e as grandes opções de plano para 2020. Portanto, eu tenho a dizer isto. Se houver alguma questão que queiram ver, estou disponível para. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, estão abertas as inscrições. Intervenções. Não temos inscrições. Fernando Ildefonso. Muito boa noite, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos os presentes e também a todos aqueles que nos acompanham através da nossa plataforma digital. Bom, uma boa noite a todos. Relativamente a este relatório, do ponto de vista formal, técnico e juridicamente, parece que temos boas condições para acreditar que está em conformidade e, portanto, desse ponto de vista, nada a apontar. Agora, relativamente aqui a algumas reservas colocadas pelo Revisor Oficial de Contas, nós gostaríamos de colocar uma questão que me parece já ter sido aqui analisada a sessão passada, mas que, como se relacionam com este relatório consolidado, não deixo de
de destacar que é um assunto recorrente, tem a ver com a regularização do imobilizado corpóreo e incorpóreo, relativamente ao que se vem passando também em anos anteriores. Esta reserva já é recorrente e gostaríamos de recomendar que o sistema informático, como diz o ROC, as parametrizações do sistema informático não terão sido atempadamente corrigidas pelos serviços municipais e, por essa razão, as mesmas não terão sido validadas, nem quantificado o valor afeto ao exercício de 2019 por esta autoridade. E, portanto, talvez saber um pouco mais ou melhor do que é que se passa com estas parametrizações, o que é que está a impedir que esta situação evolua num melhor sentido, até porque daqui advém também algum melhoramento do próprio registro financeiro da Câmara, ou seja, o imobilizado poderá trazer mais ativos para as contas e, portanto, neste sentido, poderá beneficiar o resultado final. Isto seria uma questão a colocar para já. Mais alguma intervenção? Paulo Tosta. Muitíssimo obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, uma boa noite a todos, uma boa noite também àqueles que lá em casa estão a acompanhar-nos nesta sessão. Relativamente ao documento aqui em apreço, o relatório de gestão consolidada, ficamos satisfeitos também com a constatação que os números e a saúde da Câmara Municipal, a saúde financeira da Câmara Municipal e do município, estão de boa saúde. Obviamente que gostávamos de ver melhores contas, melhores números, mas já temos aqui um saldo bastante positivo. Não é que a Câmara Municipal tenha de dar saldo positivo, tem sim que satisfazer os compromissos e tem satisfeito muitíssimo bem os compromissos que se propôs no início deste mandato e continuará com certeza a pugnar pela realização de mais obra, de mais atividades no âmbito da satisfação de todos os lacubrigenses e daqueles que em nós todos depositaram a confiança de gerir o município e as contas que estão aqui em apreço. Da parte da bancada do Partido Socialista não há aqui grandes questões a colocar ao Sr. Presidente, portanto nós reparamos e notamos com bom grado que as contas estão certas, as contas estão efetivamente valorizadas e valorizam as nossas ações e constatamos que foi um bom ano, foi um ano que conseguimos produzir e queira essas contas também este ano, tendo em consideração o momento que vivemos, continuarem consolidadas desta maneira, que é uma prova que somos capazes de fazer mais e melhor por nós todos e somos capazes de valorizar aquilo que temos que valorizar no âmbito das políticas do Conselho. Portanto, da parte da bancada do Partido Socialista, o relatório de gestão consolidada prova o bom trabalho que tem sido feito, prova a boa gestão que tem sido feita, não há perguntas a fazer da parte da nossa bancada ao Sr. Presidente, porque o próprio relatório explica as questões que possam haver. Há aqui questões de pormenor, sim senhor, relativamente a situações pontuais, mas essas situações são comuns, são frequentes e nada pecam, nada ofendem os números e as contas que aqui estão prestadas. Tem dito, Sr. Presidente. Rui Araújo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma boa noite para si, para os membros da Assembleia Municipal, para o Sr. Presidente da Câmara e para o público que nos está a ver através da internet. A apresentação deste ponto não nos causa qualquer dúvida, uma vez que este assunto já foi analisado quando da discussão das contas da Câmara Municipal de Lagos e queria só lembrar que as contas da Lagos em forma não causam qualquer impacto significativo nas contas consolidadas, pelo que a nossa posição irá manter-se. As duas únicas reservas que existem em relação às contas, uma tem a ver com o imobilizado e essa reserva, caso fosse possível corrigir, e já foi discutido isto anteriormente, ainda iria melhorar a situação financeira da Câmara, portanto não nos causa qualquer dúvida, e a segunda tem a ver com as contas das parcerias público-privadas, nomeadamente da ELSA e da Neofutur, que as responsabilidades, já foi discutido esse assunto, e as responsabilidades estão registadas pela dívida e não inclui os pagamentos, mas o ROC, de qualquer maneira, menciona
que não existe um modelo definido para contabilizar esses valores, pelo que apenas menciona-os, mas não recomenda a rejeição das contas. Muito obrigado. Não tenho mais ninguém inscrito. Fernando Ildefonso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, em relação a este assunto, ainda temos aqui mais duas questões, e uma tem a ver com o aspecto focado aqui pelo Rui Araújo, que se relaciona com a reestruturação das PPPs. O ROC faz aqui uma referência sobre o estado das negociações, sobre a reestruturação, que ainda não está concluída, e lembro-me que na comissão que coordena, a Comissão Especializada de Administração Municipal, Orçamento e Finanças, Economia e Turismo, Planeamento Estratégico e Património Municipal, este assunto foi abordado em 2018 e nesta reunião tivemos a novidade, que recebemos com muito agrado, que o Sr. Presidente da Câmara estaria a negociar e a tentar minimizar os efeitos das parcerias público-privadas, nomeadamente relativamente à construção do edifício da Câmara, de Espaços 21, dos Espaços Conselho do século XXI. E, portanto, o que eu pergunto aqui, uma vez que esta referência é feita pelo Revisor Oficial de Contas, é se desde então até agora houve mais alguma evolução nas negociações, tendo em vista esta reestruturação que aqui se fala. E, portanto, se houver, seria muito do nosso agrado saber se essa evolução tem sido favorável ao município. E, para não estar a pedir a palavra novamente, uma última questão tem a ver com as cobranças duvidosas, cerca de meio milhão, um pouco mais de meio milhão de euros. Saber também o que é que motivou esta situação, uma vez que, pelo que aqui verificamos, o aumento é superior à redução. Portanto, era só estes esclarecimentos que nós pedíamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais alguma questão? José Manuel Freire. Do relatório das contas consolidadas. Da nossa parte não temos muito a acrescentar, porque o relatório do Revisor Oficial está claro, mantém-se algumas das reservas que têm vindo nos últimos anos, portanto, a serem referidas, nomeadamente a questão do imobilizado e da questão das empresas das parcerias, e, portanto, não há, digamos, nada de novo a acrescentar para além daquilo que tem vindo ultimamente a ser referido nos relatórios das contas consolidadas. Por isso, não temos perguntas a fazer, porque está bem explícito o relatório e, portanto, é uma questão só de analisar o relatório. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Portanto, não havendo então mais questões, certo? Passar ao Sr. Presidente então para responder. Ora, em parte, as palavras do José Manuel Freire acabam quase por responder às restantes questões, porque o documento acaba por, na verdade, refletir e ser suficientemente esclarecedor, mas de qualquer maneira, falando das várias situações, que são obviamente repetidas, ainda na última reunião da Assembleia isto foi falado, as duas reservas são duas reservas que não nos preocupam no sentido que nós procuramos desde o princípio ter toda a conta o máximo possível registada, e desde 2014 que houve esse cuidado de mudar algumas das regras de contabilização para que a conta, a partir de 2014, 2015, não ficasse o que quer que seja por registar, e quando digo isso não quer dizer que antes não estivesse a ser cumprido o que quer que seja. Trata-se sim de, foi o meu entendimento, enquanto vereador na altura com responsabilidade da área financeira, de crer que a questão da dívida das duas parcerias, não sendo, na verdade, dívida do município, porque, na verdade, o que existe é um contrato, através da parceria,
que nos obriga a um pagamento de renda, e é no momento do pagamento de renda que a dívida, ou melhor, que o processamento contabilístico é feito, mas ainda assim, para que pudesse ficar logo a questão das parcerias também refletidas na conta do município, foi, de acordo na altura com uma discussão que houve com o nosso revisor, que não era o Fortunato e o Rafael, era a antiga UHY, que iríamos encontrar, porque contabilisticamente era possível, por via do POCAL, fazer o reconhecimento de dívida essa, que, como disse, não é uma dívida do município, porque o procedimento contabilístico, mais uma vez repito para que não haja dúvidas, trata-se sim de um contrato de arrendamento e, como tal, é o contrato de arrendamento que tem que ser registado cada vez que é pago, trimestralmente ou mensalmente, ou o que seja, mas era nosso entendimento que esse passivo, por uma questão de salvaguarda, mesmo de reconhecimentos futuros, que entendíamos, uma vez que, na verdade, o que aqui estava era uma parceria com uma componente financeira, mas que, na verdade, os imobilizados, no final dos prazos contratualizados, revertiam para o município, que queríamos que esse reconhecimento ficasse logo feito. Pronto, como é óbvio, uma coisa é registar um empréstimo, um financiamento em nome do município, e existem documentos financeiros para tal, outra coisa é registar contratos de programa ou acordos de parceria, daí que nunca poderia ficar uma reserva diferente destas que aqui está, mas que ainda assim eu digo que é uma reserva que excede por transparência e não por defeito, mas sim por excesso de transparência e nunca ao contrário. Pronto, e daí que aquela reserva que ali está, não, entre aspas, não me incomoda nada, porque na verdade o que ali está é um excesso de transparência que foi entendido por mim na altura, que era assim que tinha que estar, e tanto é que ele ali está, e funciona como reserva. Se não tivesse sido registado, nem sequer como reserva estaria, mas também não ficava esta anotação na ponta. Pronto, em relação à outra questão, pois já disse, vê-se sem conta, provavelmente o nosso registro imobilizado, não dito por mim, mas dito por este revisor, dito pelo antigo revisor, é possivelmente dos 308 municípios do país um daqueles que mais aprofundado está e mais listado acaba por estar, mas, tal como também foi dito, já repetidas vezes, existem situações muito antigas que têm-nos exigido, para podermos ter a certeza, que dificilmente iremos ter, que 100% dos imobilizados estão listados no nosso imobilizado, que ficam, e daí que esta reserva que é colocada e o investimento que tem sido feito da nossa parte é no sentido de tentar encontrar alguém que nos faça, dentro de um preço que seja razoável também, um levantamento de todo o imobilizado, que não é o imobilizado tradicional, como todos conhecemos, que é de 300 computadores, 400 cadeiras, 3.000 mesas, 50 armários, 200 viaturas, 50 tratores, não é nada disso, porque isso está tudo, mas é todo o levantamento que consiga registar a história do imobilizado do município, para que todos os metros quadrados de estrada, todos os metros quadrados de lancil, todos os metros quadrados de jardins, de espaços verdes, possam estar listados. E temos isso como objetivo dos vários serviços, do município, em especial do Serviço de Património, mas não tem sido fácil também encontrar uma empresa que nos faça esse trabalho, como disse, a um preço razoável. Portanto, e daí que temos encontrado algumas soluções, por exemplo, uma das coisas que tem que estar registada no imobilizado, e agora, embora agora com a entrada no SNC, algumas coisas deixaram de ser obrigatórias, mas ainda assim nós ainda estávamos a trabalhar com o sistema antigo, que é do POCAL, mas, por exemplo, uma das coisas que não havia registado pelo valor, por exemplo, eram os postos de iluminação pública, pronto, e conseguimos encontrar uma forma de registar os postos de iluminação pública, que é através de um inventário, de um cadastro, que é a DP tem dos mesmos, em que foi encontrado um valor referência para cada um, pronto, e encontramos ali um meio, sem custar, sem custar nada ao município, para conseguir encontrar uma forma de registar, por exemplo, esses mesmos postos de iluminação. Mas isto para dizer o quê? Pronto, ele está aqui, está como uma reserva também de salvaguarda por excesso, que na verdade o que diz ali é que poderão haver ali algumas regularizações a serem feitas, no caso que aquilo que iriam acabar por resultar era num aumento do imobilizado, ou seja, logo aumentaria o ativo
e a situação líquida positiva da Câmara Municipal, nunca em sentido contrário, e acima de tudo não tem qualquer intervenção a nível disso orçamental, ou seja, isto não vai originar nem receita, nem despesa para o município. No limite do que iria acontecer é, depois de listarmos todo esse imobilizado, o que acabaria por acontecer é que iríamos aumentar o valor do imobilizado de X para X mais Y, e com isso iríamos ter aqui um valor maior de ativo do município e, por essa via, também uma situação líquida positiva ou mais positiva do que aquela que temos entre a diferença do ativo e do passivo. Portanto, essas são as questões. Portanto, em relação à outra questão que foi colocada das parcerias, portanto, ela não está aqui no relatório, as negociações continuam, ou seja, aquilo que era importante, ou o mais importante está feito, que era a extinção da Futuro Lagos. Neste momento a Câmara Municipal é sócia em 2 empresas, ou seja, ficou com direitos e deveres a nível da parceria da cota que a Futuro Lagos tinha na ELSE e na Neofuturo, passou a ser do município. Não é que a diferença fosse muita, mas pronto, com a extinção da Futuro Lagos foi isso que aconteceu, e assim que possível, se é que isso vai ser possível, se não vai ser o tempo que vai acabar por resolver a coisa, mas pronto, penso que em relação à ELSA que se vai conseguir, se não fosse agora a pandemia, destes 3 ou 4 meses que isto teve que ficar em stand-by, penso que para muito breve, não tenho a certeza, conseguimos resolver pelo menos uma delas. No caso da Neofuturo, vamos ver se vamos conseguir chegar a acordo. Se conseguirmos, tudo bem, se não, cumprimos o contrato, porque ele foi um contrato que foi feito, teve os vistos, teve o acordo de todas as entidades que tinham que o aceitar. Pronto, as coisas, o edifício está lá, está em excelente estado, está a servir a população, que foi por isso que ele foi, pronto, e está a cumprir a sua missão, e daí que também não é pronto, acho que para ambos, as duas parcerias, aquilo que era o seu objetivo principal foi cumprido, que era a construção de um edifício, no caso do edifício de Passos Concelhos e dos de parques de estacionamento, e eles estão a servir a população e pelo menos essa garantia temos. Em relação à discussão em si, podia ter sido feito de outra maneira, sim, melhor ou pior, se calhar por um lado melhor, por outro lado pior, mas pronto, vamos ver. Em relação à situação da cobrança duvidosa, pronto, aquilo, o nome é muito forte, mas aquilo é um nome contabilístico, pronto, aquilo é um procedimento que é, ao final de X anos, podemos mandar para a cobrança duvidosa, ou é obrigatório, entre aspas, mandar para a cobrança duvidosa, e é isso que acontece. Era um salto que lá estava, atingiu os anos que a cobrança duvidosa permite, é feito um lançamento contabilístico, pronto, umas eventualmente até já podem já terem sido extintas a dívida, porque no caso da água, por exemplo, ao final de X anos, a dívida já não pode ser exigível, a não ser que tenha por trás uma execução fiscal, mas pronto, e aquilo é um procedimento contabilístico, portanto, é de acordo com o saldo e a antiguidade da dívida, não é nada de especial. Portanto, é o que está ali. Portanto, penso que esclareci tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, posto isto, se calhar podemos passar à deliberação. Portanto, vamos votar. Relatório de gestão consolidado para o ano económico de 2019. Quem vota contra? CDS, PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. 0 votos contra. Quem se abstém? CDS, uma abstenção. PSD, uma abstenção. LCF, uma abstenção. PS, PAN, CDU, uma abstenção. BE, uma abstenção. Quem vota a favor são os restantes. E o relatório foi aprovado por maioria, com 9 votos a favor, 5 abstenções e nenhum voto contra. Passamos de seguida ao ponto 2 da ordem do dia. Adesão à Associação Limpeza Urbana, parcerias para cidades inteligentes e sustentáveis. Sr. Presidente, tem a palavra. Também penso que o documento é bastante esclarecedor, que a proposta que vem na ordem de trabalho, então fica bem a adesão de uma associação que
tem sempre muita razão de existir, e nos tempos que correm ainda muito mais, portanto, são duas áreas. É uma área sempre muito complicada, que é a limpeza urbana, mas acima de tudo é uma área que, neste caso desta associação, se preocupa com a limpeza urbana, mas também preocupa-se com ter cidades inteligentes e sustentáveis, que está muito na ordem do dia, a limpeza urbana e o ser feito através de meios inteligentes e sustentáveis. Portanto, penso que está cada vez mais na ordem do dia as duas situações, ao contrário da discussão que se calhar no passado se prendia limpar a todo o custo. A ideia desta associação e daqueles que tiveram na origem da criação como fundadores era limpar, sim, mas limpar de forma sustentável, de forma inteligente. Portanto, e quando o desafio foi colocado ao município, obviamente que é sempre importante discutir a temática das limpezas urbanas, acima de tudo nestes novos meios, portanto, onde a sustentabilidade e as questões ambientais são cada vez mais importantes. Portanto, e daí que quando o desafio foi colocado, não nos suscitou qualquer dúvida aderirmos para aproveitarmos este conhecimento, aproveitarmos esta associação para discutir os novos meios de poder intervencionar o espaço público, e daí que está a ser colocada a proposta para aderir. Portanto, a Câmara Municipal já aprovou, penso que foi por unanimidade, acho que foi mesmo, e a ideia é de trazer à Assembleia Municipal esta mesma adesão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão abertas as inscrições, então. José Manuel Freire. A pergunta era porque é que a Câmara levou 8 meses desde que chegou ao conhecimento do Presidente da Câmara esta proposta para decidir. Portanto, foi em novembro, portanto, estamos em julho, meio de julho, portanto, já passa, portanto, acho que foi 19 de novembro, portanto, passaram-se 8 meses. Qual foi, portanto, o motivo desta, se pode chamar hesitação ao longo deste tempo? Outra questão a que achamos que é importante é que não chega a nós darmos o nosso voto favorável, portanto, a nos associarmos neste caso, uma associação deste tipo. Era importante que a Assembleia Municipal fosse sendo posta ao corrente das iniciativas e depois desta associação em que a Câmara, portanto, participa. Por outro lado, também achávamos que era importante que, periodicamente, anualmente, de 2 em 2 anos, se pudesse fazer um balanço, digamos, daquilo que é o resultado da Câmara se associar, tanto a esta como a outras associações, que se passam anos e não ficamos a saber os resultados práticos, portanto, dessas adesões às associações. Portanto, da nossa parte, era um esclarecimento e era uma preocupação da outra parte em relação à questão do acompanhamento da Assembleia Municipal sobre esta decisão. Era só, Sr. Presidente. Paulo Toste. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, congratular-nos com a Associação da Câmara Municipal. Peço desculpa pela redundância, esta Associação Limpeza Urbana, Parceria para Cidades Mais Inteligentes e Sustentáveis. Eu acho que temos discutido ao longo pelo menos desses últimos 3 anos, as questões que se prendem com a limpeza urbana e com o bem-estar, entre aspas, das populações relacionadas com aquilo que é o ambiente e os lixos da nossa cidade. E esta é mais uma valorização daquilo a que diz respeito da nossa parte, que é o conhecimento, a informação, a troca de experiências, a sensibilização, a valorização de ações em prol do ambiente, que esta associação preconiza, que esta associação engloba um conjunto de associados, de câmaras municipais, de entidades várias, que com todo o seu contributo e todo o seu know-how de experiência pode, deve e vai, com certeza, fomentar não só a nossa Câmara Municipal, não só a nossa população, não só todos nós,
mas, acima de tudo, as consciências de que é necessário o contributo de todos para valorizarmos a nossa ação em prol do ambiente. Portanto, da nossa parte, não temos aqui qualquer objeção à celebração deste contrato, desta associação, pelo que não se trata aqui de tempo, trata-se sim da pertinência e trata-se sim de projetar o futuro, consequentemente pensando as nossas ações do passado e perspectivando aquilo que nós temos que fazer de melhor e que podemos fazer de melhor em prol do nosso ambiente, em prol do bem-estar das nossas populações. O montante envolvido é um montante praticamente insignificante para aquilo que nós podemos recolher e valorizar com a experiência de todos e com aquilo que está no âmbito do contrato, que também é apresentado aqui em anexo. Neste âmbito, portanto, é mais um voto favorável do Partido Socialista, é uma ação que é imperativa que nós também realizemos e contribuemos para a sua boa persecução. Tem dito, Sr. Presidente. Fernando Ildefonso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu partilho um pouco das reservas que o Zé Freire colocou há pouco, fazer um balanço, enfim, do contributo que estas associações dão de uma forma periódica. Mas antes disso, iria falar um pouco, iria questionar acerca da percepção que o Sr. Presidente tem da utilidade ou das vantagens que esta associação pode trazer em concreto para o nosso município. O nosso município não tem internalização dos serviços de limpeza, há empresas subcontratadas para esse efeito e provavelmente essas empresas têm um caderno de encargos onde estão previstas as condições que foram definidas. Mas, em concreto, como é que esta associação pode trazer vantagens relativamente ao cenário que atualmente nós temos no nosso município? Eu estive a ler este documento e, em particular, a declaração de interesse desta associação e fala aqui em abstrato, em conhecimento, boas práticas. Cheguei a consultar, inclusive, o site da associação e reparei que eles produzem também flyers com mensagens de sensibilização, da opinião pública, mas em concreto gostaria de ouvir o Sr. Presidente, nas condições em que a nossa Câmara está, como é que, de facto, isto pode ter efeitos práticos. Também li a proposta da engenheira Ana Rita Pico e percebi que ela valoriza o contacto e a troca de experiências, mas isso pode-se adquirir em abstrato em qualquer instituição de ensino superior ou em qualquer academia. Há conhecimento por muitos lados. Portanto, o que eu queria saber é exatamente o interesse específico desta associação na dinamização destes propósitos ambientais para o nosso município. Por outro lado, também tenho aqui alguma reserva relativamente à profissionalização destas matérias que em muito partem também da educação, da sensibilização e seria de ter algum cuidado não anular, por exemplo, o papel e a função das nossas escolas e dos nossos alunos, que ao mesmo tempo que são educados, também educam os seus encarregados de educação e as suas famílias. E, portanto, já houve projetos muito interessantes em que os alunos produzem campanhas de sensibilização, slogans, logotipos, etc., ou seja, conteúdos educativos, e espero que, com a adesão a esta associação, não se perca esta ligação vital à dinâmica intrínseca da comunidade. E é neste sentido que eu acho que muitas vezes esta profissionalização de matérias que não se reduzem a isso possa anular um efeito muito mais substancial do processo educativo das nossas crianças e dos nossos jovens, que são os futuros adultos. Para já, ficaria por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado. José Manuel Freire. Nós também é importante, que é, tudo isto é bom, o conhecimento, a troca de experiências, o aprofundar de coisas novas em relação, portanto, a novas tecnologias, tudo isso é importante. Agora, como disse, a gente tem que ir acompanhando o resultado disto.
Portanto, não podemos tirar agora também grandes ilações em relação a isto. Mas também temos que relativizar aquilo que estamos a falar. Quer dizer, não estamos aqui a falar de um know-how especial, do melhor do mundo, estamos a falar de um país que tem 308 municípios em que subscrevem este documento, este avanço desta associação, 16, entre os quais 2 freguesias. Portanto, aquele grande know-how que estávamos a falar, nem nada disto. Estamos num embrião, num princípio, que pode ser alguma coisa boa ou não, depende do andamento que tiver em relação à adesão do maior número de municípios e ao trabalho que depois será feito. Portanto, isso, digamos, aí é que é importante. Daí a preocupação da avaliação temporal desta tomada de posição agora que a Assembleia vai ter. A outra questão, para nós, que é fundamental, é que, numa altura em que a Câmara está a trabalhar numa reestruturação orgânica dos serviços, e de que há vários anos que se fala que a tendência deveria ser a internalização destes serviços, do serviço da recolha da limpeza urbana. Portanto, deveria ser agora também uma oportunidade para poder estudar na estrutura orgânica, já para ter em conta, nos próximos anos, poder dar esse passo. Era só, Sr. Presidente. Margarida Maurício. Boa noite mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Também gostaríamos de saber mais sobre esta associação e como é que o município de Lagos vai usufruir com a adesão à Associação Limpeza Urbana. E também ficámos um bocadinho na dúvida o que é que significa limpar de forma inteligente. É tudo. Mais alguma questão queiram colocar? Rui Araújo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao longo dos anos, o PSD tem sido bastante crítico à forma como a limpeza urbana tem sido gerida. E, claro, vai apoiar esta adesão, uma vez que sempre esteve disponível para ajudar a Câmara a resolver este problema. Concordamos com a posição da CDU e esperamos que os resultados da adesão a esta associação sejam trazidos a esta Assembleia para nosso conhecimento. Não concordamos com a posição da CDU quando defende que apenas este serviço deva ser internalizado na Câmara. Poderão ser o serviço poderá em parte ser internalizado e em parte ser concessionado a terceiros, consoante aquele que for o mais eficiente para o município. Muito obrigado. Não temos mais ninguém. Sr. Presidente, então, para responder. Pois há aqui questões que eu não vou conseguir resolver, não tenho capacidade para tal. É assim, pois eu acho que os estatutos que vêm referidos, acho que são mais do que evidentes. E quem diz que, porque os contratos estão concessionados ou contratados ou em prestação de serviços a alguma empresa privada, como se calhar na sua grande maioria dos que estão ali associados, municípios associados, quando diz que por essa razão não há necessidade de aderir a esta associação, pois isso levava-nos aqui para uma outra discussão, que é desta discussão que eu não tenho capacidade para entrar. Pronto, na verdade, quem define todo o procedimento de limpeza do município é o município. Depois, o que o município faz é ou presta diretamente, ou concessiona, ou contrata para prestar serviço. Mas a essência da limpeza urbana não é só de quem a presta, é de quem a programa para que seja prestada. Por isso é que é muito importante se aproveitar estas sinergias de outros municípios. E quando também se diz que se deve ir buscar conhecimento à Universidade sobre limpeza urbana, em vez de ir buscar ou tentá-la discutir dentro dos 308 municípios, fazia falta também, se calhar, um bocadinho de perceber as dores do que é uma limpeza urbana, que não as definições de limpeza urbana. Porque, na verdade, aquilo que se consegue a nível da parte científica, por vezes, neste aspecto de limpeza urbana, é muito rudimentar face
aos problemas reais do que é fazer a limpeza urbana. Porque, na verdade, a limpeza urbana não é pegar num carro e numa pá e numa vassoura e andar a limpar, porque, na verdade, toda a limpeza urbana do município tem um fator por trás que é muito complicado, que é o andar atrás do prejuízo à frente dele, e é o meter, em algumas zonas, a limpeza mecanizada, noutros sítios, a limpeza feita por pessoas, bem como os métodos cada vez mais eficazes de prestar um serviço e mais inteligentes de prestar esse mesmo serviço. E, na verdade, ninguém melhor do que quem no dia-a-dia acompanha um procedimento destes para, se puder, e eu ficava a aproveitar a discussão através desta associação, que, na verdade, é um formalismo, porque já acontece muito, informalmente, já esta partilha de experiências já acontece muito entre municípios que se ouve falar que têm aqui algumas provas dadas, em especial agora nestes novos métodos mais inteligentes, em que Cascais, que é a sede, acaba por ser a sede da associação, é um exemplo. A Câmara de Cascais é uma das câmaras de exemplo em termos de cidade inteligente, inclusive também na limpeza, mas não é única, há outras, e nada melhor do que esta partilha de problemas para se poder discutir os métodos, porque na verdade é provavelmente uma das maiores dores de cabeça nos 308 concelhos do país, é a temática da limpeza urbana. Portanto, e acho que é evidente que aqui em Lagos também não é diferente, porque o envolvimento de toda a limpeza e a quantidade de procedimentos que estão por trás são claramente uma das maiores dores de cabeça que acabamos por ter e acima de tudo, são daquelas funções onde mais intervenientes há e que mais difícil acaba por ser a relação entre eles e a relação entre o prestador de serviço, mas acima de tudo a quem é prestado o serviço, que é ao cidadão. Em 2 de manhã tivemos uma reunião, portanto, numa política que é um bocadinho política de quadro comunitário, não sei se é a política correta, mas que é um bocadinho política de quadro comunitário, que é um modelo inteligente que agora está na moda, que é a recolha porta a porta, que é um sistema de recolha porta a porta, e que Lagos vai tentar entrar num projeto piloto. Já tem uma recolha de porta a porta a nível dos RCUs aqui no Centro Histórico, e agora vamos tentar testar o modelo de porta a porta de recicláveis aqui no Centro Histórico, pronto, que é uma outra discussão que foi ganha em termos de política nacional e que está a ser agora posta à consideração dos municípios e que em alguns sítios a coisa está a funcionar bem, em outros sítios não está a funcionar assim tão bem, e que nós vamos ver se vamos avançar, desde que também sejam reunidos alguns requisitos que nós exigimos, essa possibilidade de recolher porta a porta no Centro Histórico, no que diz respeito a recicláveis, para consumidores domésticos, não domésticos, porque os não domésticos isso já é feito e já é obrigatório, e no caso a Algar, através de uma empresa que presta serviço, já o faz. Pronto, e é um bocadinho esta discussão. Pronto, e, acima de tudo, esta associação tem uma vantagem, que é a possibilidade da discussão e de boas práticas e de más práticas, para poder espalhar entre os associados, e em vez de ser um bocadinho de modo informal, como hoje já acontece, é poder ser por via da associação, para tirarmos algum proveito por via disso. Portanto, a associação é muito recente, o que levou também aqui a algum atraso, para responder à grande preocupação da bancada da CDU, é que o convite tinha sido feito o ano passado, entretanto foi autorizado, entretanto meteu-se o novo ano, ainda não tinha sido dado o despacho para cima, e depois meteu-se também a discussão, que é a adesão a associações por parte dos municípios, à necessidade de ir a visto prévio também do Tribunal de Contas, que foi o que acabou também por termos que estar a tirar a limpo esta obrigatoriedade, mas acima de tudo o que atrasou estes 2 ou 3 meses, e depois meteu-se também aqui o Covid, o que atrasou foi a situação de termos que questionar novamente a associação
se iríamos como fundadores ou não. Pronto, e depois eles só responderam já no primeiro trimestre, salvo erro, a dizer que sim, independentemente de não ter sido no primeiro dia que aderimos, mas que íamos ser considerados ainda como associação fundadora, como no pacote dos fundadores, e daí que levou estes 2 ou 3 meses de atraso, e depois meteu-se o Covid e estar a vir agora cá. Mas isso também é um pormenor, isso acho que é pouco relevante para o caso. Pronto, mas foi essa a razão. Pronto, em relação às vantagens, acho que basta ver, mais do que o estatuto, basta ver aqui o esquema das áreas de atuação e das problemáticas que são. Pronto, e depois basta olhar para este pequeno fluxograma que aqui está nas áreas de atuação para se perceber toda a guerra do que é limpar, desde das praias, à varredura manual, à varredura mecânica, à limpeza das árvores. Por exemplo, é uma das coisas que muito se discute. Até há 1 ano ou 2, a limpeza das árvores era a coisa mais fácil que havia. Quase que nem precisava de cortar. A química resolvia todas as árvores em todo o lado e por períodos longos. Uma vez que estamos a lutar por um país, por um concelho, por uma cidade mais sustentável, a discussão de cortar árvores é infinita e não há solução. Não há solução, obviamente que há solução para tudo, mas não há uma solução eficaz preservando a questão ambiental. E como nós queremos a questão ambiental também salvaguardada, e a discussão vai nesse sentido, o cortar, uma simples limpeza que é o corte de ervas na via pública, ou se mete numa cidade como Lagos, 20 equipas com 20 pessoas a cortar, a fazer quarteirões, e quando chegam ao último começam no princípio, e assim sucessivamente, e tem um custo complicadíssimo, ou não metendo química, obviamente, porque lutamos para que assim não seja, ou é uma discussão quase sem fim, porque depois andamos naquela situação com a máquina, com água a ferver e com o sal, não são soluções. E no caso da água, então, eu não sei se faz mais mal ao ambiente gastar a água que se gasta para matar com água quente, né, com vapor, ou se meter a química, quer dizer, com a dificuldade da água que há. Pronto, é um exemplo, quer dizer, de que temos ainda muito a debater por exemplo, estava aqui a ver aqui a situação da limpeza das árvores na via pública. Portanto, é uma das discussões que ainda não há, vamos lá, não há um método que a gente diga, olha, encontramos uma solução que não passa por meter, em vez de 6 ou 7 pessoas, que é sustentável financeiramente num contrato, para cidades em que é preciso, para estar tudo ao dia perfeito, é preciso 20 ou 30 pessoas, quer dizer, chega a um ponto que não há dinheiro que chegue para pagar. Pronto, então vamos arranjar uma solução. Não se quer química, que é muito eficaz, em termos práticos, é muito pouco eficaz em termos ambientais. Pronto, então é uma das discussões. Ainda não se conseguiu encontrar uma solução para isso. Por exemplo, enquanto a varredura já há soluções, né? Facilmente, ou se mete uma senhora ou um senhor a varrer, ou se mete um pequeno aspirador, ou se põe um grande aspirador, um carro com aspiração, de tal varredura, ou manual ou automática. Há outras que a discussão ainda vai no início, no início da discussão. Mas pronto, era uma das situações, a própria desinfecção, a questão das desinfecções, de baratas, ratos, quer dizer, a eficácia das mesmas. Pronto, e daí que é muito importante se aproveitar estas sinergias, aproveitar alguns métodos que têm sido possível dentro de orçamentos aceitáveis, né, que isso é outra discussão. Pronto, e daí que acho que temos muito a ganhar. Eu, quando vi esta proposta, pronto, assim ela funcione como se pretende e se consiga obter daqui grandes resultados. E, acima de tudo, o objetivo não é para quem presta o serviço, é para quem está numa de programar o serviço. Porque o contrato é prestado de acordo com o caderno de encargos, ou seja, a essência de uma limpeza urbana, uma das essências de uma limpeza urbana muito eficaz é termos um contrato, um caderno de encargos muito eficaz. Porque depois a execução desse contrato pode correr mal, porque eles podem não cumprir, é verdade, mas na verdade o que custa mais é fazer um caderno de encargos que nos dê resposta a tudo, para depois, obviamente, garantir o cumprimento do contrato, que infelizmente também nem sempre é 100% garantido, porque sempre temos prestação de serviços com homens, salvo seja, e mulheres por trás, pode haver situações de baixa, de falta de pessoal para trabalhar, pronto, e alguns incumprimentos que possam acontecer, mas o fazer do caderno de encargos é claramente o momento mais importante. Pronto, e depois é esperar que as coisas funcionem e que funcionem bem, mas pronto, penso que a Associação, não tenho qualquer dúvida, que está no início, mas que temos muito mais a ganhar em fazer parte dela do que não fazer parte dela.
Pronto, e depois, em relação à questão também de emitir relatório, pronto, eu não sei como é que está a acontecer com as outras, mas podemos também pôr isso e depois na ordem do dia, fazerem um ponto de situação do que é que trabalho é que cada uma das associações tem realizado em prol do município. Tudo. Fernando Ildefonso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para clarificar aqui um pequeno pormenor. Eu, na verdade, não parti da premissa de que temos um serviço contratado para a limpeza para concluir aquilo que o Sr. Presidente concluiu, que não era necessário uma associação. Eu não disse isso, isto está gravado e, portanto, pode ser clarificado. É só para lhe precisar que foi uma interpretação dúbia, mas tudo bem, a comunicação tem destas coisas. Agora, o que eu lhe queria, de facto, perguntar era mesmo isso, e o senhor respondeu à questão, era clarificar, nas circunstâncias em que nós estamos, de que modo é que esta associação poderia trazer mais valias, e penso que o Sr. Presidente clarificou, nomeadamente, aquilo que eu esperava ouvir, e fiquei agradado por isso, quem manda tem que saber o que é que pede, e, portanto, mais não seja, para nós podermos ter um papel ativo e proativo na construção do caderno de encargos, temos que estar bem informados e temos que ter apoio a este nível. Portanto, penso que correspondeu basicamente àquilo que eu queria ouvir, mas com esta ressalva de que eu não disse isso de facto. Portanto, nós vamos votar a favor, tudo o que é uma mais-valia para o ambiente, e nós temos feito do ambiente uma causa sistemática também aqui, defendendo várias moções e propostas, e vamos dar o nosso voto de confiança, aliás, em coerência com aquilo que fez o nosso vereador Luís Barroso na Câmara Municipal, vamos dar também o nosso apoio e um voto de confiança e esperar que daqui resulte uma cidade muito mais limpa, muito mais inteligente e sustentável nos próximos anos. E é isso que nós esperamos ao dar-vos este nosso voto de confiança. Muito obrigado. Artur Rego. Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS vai votar favoravelmente esta proposta e nem pensamos, ouvimos o debate, nem estávamos a tensionar fazer uma intervenção. Não pensamos que não foi polémica, mas foi quase uma mini polémica, porque assemelhou-se-nos ser de tão bom senso a adesão a uma associação destas que não pensamos que gerasse qualquer tipo de polémica ou de debate um bocado mais polémico sobre isto. E, aliás, eu estava a ouvir as intervenções anteriores, estava a ouvir o Sr. Presidente e em relação àquilo da universidade e tudo, eu estava a pensar no que dizia Thomas Sowell, o economista, conhecido economista americano, que ele dizia a diferença, e escreveu um livro sobre isso. A diferença entre os intelectuais e quem governa é que o intelectual apreende conhecimento e quem governa tem de usar o bom senso na sua aplicação. E, portanto, quem governa é através deste tipo de associações e desta troca de experiências, de conhecimentos adquiridos na prática do dia-a-dia, que se enriquece e que melhora os seus procedimentos. Poderá pontualmente recorrer à universidade, por exemplo, neste caso, na questão dos químicos, precisamente para, em colaboração com a universidade, saber se há a possibilidade de usar químicos não agressivos do ambiente, ou menos agressivos do ambiente, que, em termos de impacto ambiental, tenham um custo menor, bem menor, do que tem o desperdício de água, que, para mim, hoje em dia, é o recurso mais precioso e que nós mais temos de frontalmente encarar como o recurso primário a preservar, principalmente numa zona como no Algarve, onde a escassez de água se vai acentuando de ano para ano. E, portanto, resumindo, iremos votar favoravelmente, encaramos com muito bons olhos este tipo de iniciativas e esperamos que daqui, da troca de experiências e de sinergias com outros municípios que também estão a trabalhar nesta área, possamos conseguir para o futuro e a autarquia consiga melhorar a limpeza urbana e melhorar a aplicabilidade dos recursos que são escassos e que têm de ser preservados, bem como, e em consonância com isso, também diminuir o impacto ambiental da aplicação desses mesmos recursos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não tenho nenhuma outra intervenção ou questão.
Portanto, podemos passar à votação. Portanto, vamos votar a adesão à Associação Limpeza Urbana Parcerias para Cidades Inteligentes e Sustentáveis, de acordo com a documentação que nos foi enviada. Quem vota contra? CDS, PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. 0 votos contra. Quem se abstém? CDS, PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. Portanto, aprovado por unanimidade. E posto isto, terminamos a nossa ordem do dia. Alguém se opõe a que sejam aprovadas em minuta as deliberações que hoje aqui tomamos? Ninguém se opõe. Muito bem, então, muito obrigado a todas e a todos e uma boa noite para todos.